Olá pessoal, vamos chegando, tem duas notícias para dar para vocês, vamos lá, duas notícias para passar para vocês que são importantíssimas. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Bom, passou do 500, vamos embora. Falar primeiro aqui sobre a questão dessa denúncia. Tem uma pessoa aqui que entrou. Vamos falar sobre um pouquinho sobre essa denúncia, né, esse indiciamento do Bolsonaro referente às joias. O que é importante vocês estarem sabendo, gente. Deixa eu mostrar aqui. Seguinte. Esse indiciamento já é a segunda vez que ele é indiciado e é um movimento puramente político, descaradamente político. Tem muita coisa que acontece em Brasília que não é pautado em cima de lei nenhuma, seja do Código Penal, seja constitucional. É tudo movimento político. Exemplo. Vocês lembram que saiu na matéria ano passado, em janeiro e fevereiro, que o Alexandre de Moraes tinha me denunciado e que não sei o quê, que eu seria investigado e tal? Aí as denúncias que ele fez, quando nós tivemos acesso aos autos, a advocacia do Senado, fica aqui a vergonha alheia, por isso que ele não libera os inquéritos para todo mundo, porque é tanta aberração que ele vai sofrer chacota já antes de ter a... Aí, uma delas, violação à imunidade material. Ele que cometeu, hein? Os parlamentares são protegidos por suas opiniões, palavras e votos. A restrição do uso das redes sociais infringe a imunidade e tal. Outro ato contra a Constituição que o Alexandre fez. Impedir o uso das redes sociais limita a comunicação do senador com seus eleitores, violando o artigo 220 do Código da Constituição Federal. O sigilo das fontes é essencial para o livre desempenho do mandato parlamentar, artigo 53 da Constituição Federal. Medidas cautelares que afetam os parlamentares devem ser deliberadas pelo Parlamento em 24 horas, artigo 53, parágrafo 2 da Constituição Federal. Violação do foro privilegiado. A PGR é responsável pelas investigações contra parlamentares. Medidas cautelares sem a anuência da PGR indiciadas pela Polícia Federal violam o Estatuto do Congressista. Fishing Expedition, pesca predatória. Violação dos princípios do processo penal. Medidas cautelares devem ser específicas. Mandados de busca e apreensão genéricos configuram o Fishing Expedition, violando o artigo 243 do Código de Processo Penal. Isso ele cometeu as irregularidades. Sou eu não. Direitos ainda violados, tal. Aí começa a falar aqui. Bom, resumindo, joga na imprensa que a Polícia Federal está investigando. Primeiro, não é a Polícia Federal oficialmente. É o ministro que, com o seu grupo, incluindo delegados da Polícia Federal, prepara o que ele quer, da forma como ele quer. E vai. Chegou o absurdo. Esquece o Marcos Duval como pessoa. Imagina aqui a função... do senador da República. Então, é um senador da República que está falando com vocês. Então, o ministro, quando veio a denúncia da Polícia Federal, dizendo que, inclusive, pede a prisão do senador Marcos Duval. É de tanta, como é que fala assim, inexperiência, que dá vontade de rir. Porque não existe isso. Quem determina a prisão ou não é a PGR. E aí vai ser sorteado no STF, para depois ir para o Congresso, para depois ir para o Conselho de Ética, para depois o Conselho de Ética colocar a posição que se autoriza ou não. Então, assim, dá vontade de rir, porque é bizarro. É só para jogar na imprensa, para queimar a imagem da pessoa e... Polícia Federal fez busca e apreensão na casa de Marcos Duval. Olha quantas irregularidades, infrações contra a Constituição, para não dizer pior, né? Contra a Constituição.
Então isso daqui eu levei para a OEA, eles ficaram assim, só isso daqui já é suficiente para dar start na OEA, no Tribunal Criminal Internacional contra o ministro Alexandre de Moraes. Só isso. E tem muita coisa, gente. Vocês não têm ideia. Agora, o Bolsonaro ser indiciado por joias. Não tem nenhuma gravação dele falando sobre isso, ou pedindo isso, ou dizendo que a recebeu, ou que agradeceu, ou nada. Não tem áudio, não tem vídeo, não tem nada, absolutamente nada. E aí, no inquérito, colocaram como indícios de possibilidade do presidente Bolsonaro estar... Cara, eu falo assim, o pessoal falar o seguinte, olha, eu já avisei a vocês, cumprir uma ordem que já tem conhecimento que é ilegal o cumprimento da ordem também. Então o Tribunal Criminal Internacional vai pegar tanto quem deu a ordem quanto quem cumpriu a ordem. Pessoal da Federal, pelo amor de Deus, vocês estão botando os seus na reta aí, por causa desse ministro que vai cair. Não tem jeito, ele vai cair. Agora ficou um cenário impossível dele não cair, porque não depende só agora do Brasil. Porque se dependesse do Brasil, eu não tinha esperança, porque o sistema trabalha de uma forma inacreditável. Então, se o Bolsonaro, vamos supor que o Bolsonaro quisesse trazer essas joias. Primeiro, quando nós temos os parlamentares, o passaporte diplomático. Bom, esse passaporte diplomático, tem algumas informações aqui dentro que a gente não pode dizer, mas ele é o ponto de ninguém pode encostar, ninguém pode abrir, tá? Porque você está em uma missão diplomática, a gente não passa pela imigração, não passa pela alfândega, então não tem abertura de mala, não tem abertura de nada. Você, quando você passa, você já vai para outro setor, para outro portão, e faz um caminho totalmente diferente por questões diplomáticas. Ah, mas por que não abre a mala? Porque pode ter assuntos, documentos, arquivos, equipamentos tecnológicos. Então, assim, não se abre a mala de um diplomata. E para ter esse passaporte diplomático, não é qualquer um que pode ter. Então, assim, você tem que ter uma vida anterior com uma história, né, ilibada e tal. Então, na última vez que eu estive nos Estados Unidos, em Washington, para poder levar mais documentos, simplesmente o próprio oficial da imigração americana me pegou na porta do avião e me conduziu para o setor lá de diplomatas, e entrei no carro do governo e fui para o Capitólio. Então, assim, não existe, em momento algum, ele até pediu meu passaporte. Ele já sabia que era diplomático e falou assim, eu falei assim, não, mas não vai carimbar, não vai passar nada? Não. Ué, então se eu quiser, eu posso ficar quanto tempo aqui? Até seus 70, 80, 90 anos, você que escolhe, ou a semana que vem. Então, vamos supor que eu sei que tem aquelas joias. Aí eu vou para lá num avião comercial normal. Pego o voo, salto no aeroporto, entro nos Estados Unidos, pego as joias, guardo as joias. Na hora de voltar para o Brasil, eu só mostro o passaporte. O fiscal da alfândega não pode nem abrir para ver o que é. E aí você passa direto. Simples assim. Isso todo mundo sabe quando entra a primeira semana, porque a gente tem uma aula do que pode, que não pode, das prerrogativas e tal. Então, só que isso daqui estava resolvido. A inocência foi tão grande, e sem ter ciência do valor e nada disso, que o próprio ministro, acho que foi junto, que também tem esse passaporte diplomático, ele pediu para o auxiliar dele botar na mochila, que o auxiliar dele não tem esse passaporte. De tão... sem ter noção de se aquilo ali era uma joia ou bijuteria e tal, né?
Então, e não é aquele valor que foi soltado na época, não. Então é isso, é uma coisa absurda. Se ele indo com o presidente numa aeronave presidencial, é muito mais flexibilizada essa questão da entrada. Aí o que a gente faz? Igual nós chegamos numa reunião no Emirados Árabes. Nós chegamos num avião, aí veio uma autoridade do Emirados Árabes, pediu para ficar com os passaportes, nós entregamos. E aí ele falou, então daqui a pouquinho vocês vão para uma sala VIP, vocês vão lá descansar um pouquinho e tal, e já estou trazendo as malas de vocês, que nós não vamos abrir, vamos trazer direto para cá, com o passaporte de vocês, porque aqui a gente precisa carimbar. Tá bom. E assim foi. Eu até achei estranho de ficarem com ele, mas cada país tem um jeito, né? Mas nos Estados Unidos eles nem abrem. Quando teve a busca e apreensão aqui na minha casa, só para poder queimar minha imagem pro brasileiro, o pessoal falou assim, Ih, não posso nem encostar nisso. Só para vocês terem ideia. O delegado falou, não posso nem encostar nisso. Ele até falou, pega você, senador, pega você e guarda. Aí ele tirou a mão assim, aí eu tive que pegar e guardar. Bom, então se ele estivesse chegando num avião presidencial para buscar joias, ou para fazer qualquer assunto referente a tratamento entre dois países, investimentos, enfim, qualquer coisa, qualquer motivo, qualquer reunião, aí pegava joias, botava dentro da aeronave, botava dentro do avião presidencial, partiu. Ah, mas foi encontrado dentro do avião da Força Aérea drogas de um piloto. Ele é um funcionário da Força Aérea. Então ele não é não tem um diploma, um passaporte diplomático por ser presidente da República, por ser senador da República, por ser um ministro de Estado. Então não tem isso. Então assim, o próprio ministro de Estado pediu pro rapaz, o auxiliar dele, botar na mochila dele. Eu falei, já sabia que eu não era esse valor. Porque o cara não tem que ser tão bizarro, bizonho, para fazer isso, entendeu? Então, não se preocupem com isso e viralize esse vídeo. O que eles estão fazendo com o Bolsonaro é tentar diminuir a força política dele. Só que eles se ferram, esse governo. Porque quanto mais faz isso com o Bolsonaro, mais ele cresce, mais ele incha e mais injustiça as pessoas veem com o que ele está sofrendo. Bolsonaro foi que ressurgiu com a direita no Brasil. Acabou. Vai ficar para a história isso. O atual governo, vocês não entenderam, não. Que ele já vai, se ele morrer hoje, já vai entrar para a história. Vai virar um mártir. Se prender, meu Deus do céu. Aí é presidente por muitos e muitos anos. Não dá mais para tirar isso do Bolsonaro. O cara é um fenômeno. O cara, sem poder ser eleito, aonde ele vai, aquela multidão. Então, assim, goste ou não do Bolsonaro, ele é, de fato, o que ressuscitou a direita no Brasil e montou um governo que eu fui testemunha, um governo técnico, um governo excelente, profissionais abertos, nada de corrupção, não tinha conversinhas em bastidores como a gente tem agora, a gente escuta, nada. E olha que eles estão tentando, desde quando eles perderam a eleição, o governo perseguindo. Porque quem escolhe o chefe da Polícia Federal é o presidente da República. Então ele vai escolher quem ele gosta, quem está com ele, quem é amigo, quem compactua. Então ele fala assim, eu quero que dê um jeito aí, ache alguma coisa e para acabar com o Bolsonaro. Porque ele falou para todo mundo do ódio que ele tem, que ele ia destruir todo mundo. Não tem nada de novidade para mim. Então eu estou passando para vocês o seguinte, foi indiciado, ainda tem que ir para a PGR. Para a PGR ver se de fato ele estava envolvido. Vai ver que não vai estar. Para depois a PGR então mandar para o STF. Para depois... Então, gente, nem STF deveria ser outra instância, porque ele não tem foro privilegiado, ele não está em cargo público nenhum. Então, é bizarro isso daqui. Isso aqui é um desespero
para tentar sujar o nome do Bolsonaro. Então, essa questão de indiciamento de joias é bizarro a nível máximo. Se ele soubesse que aquelas joias valiam aquele valor, qualquer um que tivesse uma agenda nos Estados Unidos, pegou joias, botou, normal, porque é um presente. Pode até ser que depois, mas eu estou vendo aqui que é para a Federação, República Federativa do Brasil. Não está escrito que é para mim. Não, então eu tenho que entregar pro erário. Então, se não tiver escrito nada, pode ser que tenha dado de fato para a esposa do Bolsonaro, porque lá eles têm muitas mulheres, né? Então, o elogio à mulher alheia, para eles, é um elogio ao marido. É igual você ter uma Ferrari, que você anda pela Ferrari, o pessoal, caramba, olha lá o Bolsonaro com uma Ferrari. Então, assim, olha lá o Bolsonaro com uma mulher linda, educada, fina, respeitosa. Então, é natural para eles. Para eles é como se ele estivesse parabenizando o Bolsonaro pela escolha de ter uma mulher daquela. E para eles, isso daí não vale nada. Deixa eu dar só uma ideia para vocês aqui. Não vai prender Bolsonaro, não. Não vai prender Bolsonaro, não. Agora, se prender, ele tá eleito assim. Eu vou explicar para vocês o caminho, o que vai acontecer até dezembro. Então, reforço aqui, esquece esse indiciamento. Isso é puro movimento político. Puro movimento político. Não tem nada que possa estar interferindo nisso aqui. O cartão de vacina e tal. Não tem nada ligando ele a pedido, a solicitação e tal. Porque ele deixava claro para todo mundo, até nos Estados Unidos, ele comeu pizza na calçada porque não tinha o cartão de vacina. Se tivesse o falsificado, ele mostraria o falsificado, não é? Não tá óbvio isso? Tá óbvio, né? Então, assim, porra. Aí eu fico chateado com o pessoal da PF que segue essas ordens aí, imorais, né? Além de ser ilegal, de ser imoral. Eu teria vergonha de assinar um inquérito desse. Nossa Senhora. Como eu estou sabendo que tem muitos policiais federais que começaram a negar de cumprir missões do Alexandre. Aí sim, esses merecem o nosso respeito, Brasil. Porque na lei, no Tribunal Criminal Internacional, como eu disse, quem dá a ordem ilegal e quem obedece a ordem legal e executa, está cometendo o mesmo crime e pega a mesma penalidade, que é de 20 anos de cadeia, por cada ação ilegal, Imagina esse tempo todo. Bom, então essa questão do Bolsonaro, gente, quando vocês estiverem vendo isso, e a esquerda curtindo isso, ri porque eles não vão ter nada depois disso. Eu fico até com dó. Não tá de comprar aquele biscoitinho e ficar dando biscoitinho para ficar mais calmo, então, porque o nível de ódio dos petistas é impressionante. E uma hipocrisia a nível... Nossa Senhora. Vamos lá. O mundo inteiro começou, nós estávamos acompanhando o pessoal do grupo de inteligência no mundo inteiro, dos parlamentos, dos governos, começou a sentir, fazer pesquisa, naquelas pesquisas do Ibope, nada disso não. Começaram a fazer as pesquisas, alguns anos atrás, e começaram a perceber que o mundo estava seguindo, depois de Trump e Bolsonaro, o mundo estava seguindo a tendência de ter alguém de direita. Porque a de direita são melhores gestores, porque já tem empresas, já são bem-sucedidos, então consegue fazer a gestão do orçamento do governo com melhor, gastando menos, arrecadando mais, ao inverso do outro, que ele quer quanto mais... Esse aqui cria impostos o tempo inteiro, bicho. É cara de pau pra caramba. Ele mentiu tanto da campanha. Eu vou fazer um projeto de lei para falar que estelionato eleitoral.
Silvia, o pessoal aí do meu gabinete, vamos preparar um projeto de lei falando sobre estelionato eleitoral. O cara que faz promessas e não cumpre, sei lá, 51% do que foi prometido, aí ele perde, fica inelegível durante 8 anos. Porque não é possível, bicho. A cara de pau é tão grande que até a gente aqui fala, pô, pode ser que dê certo. Não, ele tá cagando pro Brasil. Tá cagando. O que aconteceu pro Lula ser solto? Houve um acordo internacional do Biden, esquerdista, preocupado com Bolsonaro de ficar no confronto, e o Brasil é um país estratégico para os Estados Unidos, por questões até na área de defesa. Em outro momento eu falo só sobre isso. Então, eles, junto com o STF, não vou dizer todos, mas com alguns ministros, eles começaram então a pensar o que fazer para tornar o Lula elegível e concorrer com o Bolsonaro, porque não tinha gente para concorrer com o Bolsonaro. Resumindo, pensaram que poderia ser, então, achamos uma brecha aqui na lei, vamos fazer isso, questão do CPF, tinha que ter sido julgado em tal endereço, tal. O restante ele não vai ser mais acusado por causa da idade dele, mais de 70 anos. E aí construiu o início de um golpe de Estado. Foi a primeira vez no mundo que isso aconteceu. Tinha que ser o Brasil, né? A NASA precisa vir aqui também, não só para estudar, mas para poder prender. E mandar para quinto dos infernos. Então, começamos a perceber. Nós ficamos apreensivos nas eleições da Argentina, quando foi eleito o presidente de direita. Depois da União Europeia, também lá na Europa foi escolhido um de direita. A Itália, se não me engano, né? Então isso veio caminhando em países, só agora a Inglaterra, que talvez seja de centro-esquerda, mas vai tomar na carrateta também. Então isso veio crescendo porque eles foram entendendo que o pensamento, na teoria, é até louvável, né? Você dividir o que você tem e tal, mas na prática não funciona. Isso já é comprovado em todos os países que são democráticos e tiveram governo de esquerda. Mas a pessoa insiste. Bom, então, quando começou esse direcionamento, e o Trump, ele ganhou de permanecer elegível, aí isso jogou uma bomba para o mundo inteiro e caiu na cabeça de todos os esquerdistas do mundo inteiro, inclusive para o Alexandre de Moraes. Agora vocês vão começar a entender. O dia 8 de janeiro foi uma maneira que eles encontraram também de acabar com os patriotas. Então eles já sabiam o que ia acontecer, deixaram acontecer, maximizaram o problema, fizeram aquelas prisões arbitrárias. Só o fato de ter colocado senhoras, mulheres, homens, crianças no mesmo galpão, o ministro vai pegar uma penalidade por desrespeito aos direitos humanos por cada um que estava ali dentro. Tinham 2.000 pessoas, botar aí no máximo 20 anos para cada um. Então, o que eu já protocolei lá e já está em stand-by, que eu pedi para ficar em stand-by para poder ver se a direita volta. Se não voltasse, eu só ia protocolar e falar para você, protocolei, ia dar uma falsa esperança para vocês. Então, enquanto eu estava silenciado nas minhas redes sociais, que pode ser que o Alexandre, não sei como ele não tirou minhas redes sociais até agora, desde quando comecei a fazer essa denúncia das eleições. E aí eu vim estudando, vim investigando, cheguei até os Estados Unidos, comecei a investigar o envolvimento do governo americano, do Biden, e aí me reuni com um grupo da direita, que trabalha na área de segurança, de inteligência, que também tem um grupo de esquerda lá dentro. E aí eu fui tendo as informações da magnitude
desse projeto de tomada de poder. Então, quando o ministro começou a determinar prisões arbitrárias, eu ficava assim, cara, não é possível que nenhum ministro, nenhuma autoridade no Brasil vai fazer alguma coisa. E por que os Estados Unidos estão prostrados? Ano passado eu ficava me questionando o tempo inteiro. E aí, como eu comecei a ir para os Estados Unidos para poder reunir com eles, principalmente com o senador americano Marco Rubio, que pode ser até o vice do Trump, pode ser, eles começaram a me explicar. Falaram, não, Marco, isso tem envolvimento do Biden, tem envolvimento de policiais do FBI, que são esquerdistas, tem não sei o quê. Todo mundo, a galera da esquerda, se juntou para que o Brasil fosse eleito um presidente de esquerda. Só que eles tomaram na bunda. Porque quando eles tiveram, o Lula tomou posse, o Lula começou a convidar os comunistas para visitar o Brasil. E isso foi uma porrada na cara do Biden. Se deu mal. Foi uma traição, assim, que o americano de esquerda ficou revoltado, puto, com a traição do Lula. E aí, largaram de mão. Biden ligou, foda-se, Biden já tá doido. Eu acho que se ele abrir a geladeira e ver uma luz, ele vai achar que já tá morrendo. Então, assim, não sei como é que ele tá andando. Pra mim, eu acho que já morreu e tem alguma coisa mexendo ele lá. Tipo assim, zero condições de governar. Bom, e eu começo a perceber, eu dentro do sistema, eu começo a perceber que o presidente não está presidindo. E quem está presidindo por trás é uma pessoa do STF, não é o Alexandre. O Alexandre é aquele soldado de linha de frente e o outro é o negociador. E esse outro transitando no Congresso, dizendo o que é para fazer, o que não é para fazer, o que pode, o que não pode. E por isso que começaram a legislar. Por quê? Porque essa galera da esquerda, esses covardes, quando perdiam dentro do Congresso os votos, projetos de lei, iam chorando lá no STF, pedindo dedeira. Me dá dedeira. Então, o esquema já estava montado, todo mundo não queria Bolsonaro, vamos ajudar, vamos dar dedeira aqui para... Todo mundo sabe quem é, para o DPVAT, né, e tal, comanda e tal. E as decisões, gente, era cada coisa que você fala assim, meu Deus do céu. Não é possível que eles não leram a Constituição. Então, quando teve, aí foi seguindo. Gente, vocês não imaginam o que foi acompanhar aquele debate com os americanos de direita. O debate foi é como se fosse um jogo, uma final de uma etapa do campeonato, uma etapa importantíssima. Ali nós íamos ver se realmente a máquina do governo, mais o presidente Biden, teria mais força, mais argumentos e tal. E quando começou, a gente viu um morto-vivo falando. Eu não sei como ninguém ficou espantado e ver de fato, de frente, de verdade, um morto falando. Nós comemoramos porque ali carimbou para o mundo inteiro, na área de política, de inteligência e tal, que é Trump que vai assumir a cadeira de presidente. Com isso, o esticadinho aqui dos ministros do STF vira o seguinte cena: e agora? Não vamos ter mais respaldo do governo americano, dos amigos, alguns, poucos, acho que são 4, acho, do FBI, que ligava até ligou para o Paulo Figueiredo, ligou para outros brasileiros, bem que ameaçando, mas quebrando a hierarquia e a questão da instituição FBI, porque não era o FBI que estava ligando, era um agente só para tocar o terror com os brasileiros. Então, quando eles começaram depois daquele debate, eu comecei a sentir um certo movimento de crescimento, de empoderamento da direita e uma covardia assim da galera da esquerda. Aí
vai que nessa minha investigação tá o Felipe Martins preso, e aí foi, porque do dia 8 já está pronto, já foi colocado lá, e tem, assim, é impossível o tribunal não dar a condenação, impossível. Pode ser que aconteça alguma coisa, que ele morra antes, que ele fuja, quer dizer, mas o tribunal vai dar como condenado, isso é certo, porque eu vi isso lá dentro, tá? Com o material que eu escutei, com o material que eu mostrei. Bom, isso só do material do dia 8. Depois eu levei o meu, porque ele invadiram a minha casa, de um senador da República, quebraram tudo que está escrito na Constituição. Então esse negócio de, em defesa da Constituição, vamos descumprir a Constituição, é inacreditável. Tanto é que isso gerou uma revolta no mundo inteiro, no mundo político inteiro, o fato de um ministro sozinho determinar a invasão de um gabinete de um senador da República, que um gabinete é inviolável. Vocês não viram aquele senador que tinha dinheiro na cueca tendo seu gabinete invadido? Então isso chama só para poder destruir a sua imagem, a sua credibilidade, porque naturalmente, quando tem busca e apreensão, como teve na casa do presidente, a gente já associa, tipo, então alguma coisa tem. A polícia não ia fazer isso, mas a polícia não fazia isso. Com esse governo e com esse ministro, passou a fazer. Mas passou a fazer não por desejo. Passou a fazer porque, se não fizer, vai ser mandado para o quinto dos infernos, um canto do país aí, e vai prejudicar a família, esposa, filhos. Então, assim, o sistema não é fácil. Mas que... olha como é que são as coisas. A minha ligação com o senador Marco Rubio, que foi indicado para se viabilizar, para ser candidato à vice do Trump. Ainda não está certo. Aí eu falei, não acredito que você vai virar vice-presidente dos Estados Unidos, que automaticamente vira presidente do Congresso. Aí ele falou, não, eu estou me viabilizando. E o cara é um cara novo, da minha idade. E ele é vice-presidente do setor de inteligência, SSCI, da inteligência do Capitólio. E aí ele falou isso para mim, eu falei, caraca, eu não acredito, bicho, se você for vice-presidente da República, nossa senhora, para o Brasil vai ser um presente gigantesco. Bom, eles foram me passando informações quando eu soube que o ministro, para manter o rapaz preso, ele se embasou num documento que apareceu semanas depois de que ele foi preso. Até então não tinha. O I-99 é um documento que você preenche. Você já foi, não sei o que lá mais? Sim. Você tem não sei quantos dinheiro para entrar nos Estados Unidos? Não. Aí você preenche o formulário, você bota a data e assina. Aí na hora você chega com o seu passaporte, o policial da imigração tira isso dentro do passaporte, lê, confirma, passa o passaporte e tal. Aí carimba, pum, a data de retorno, máximo da data de retorno, nesse I-92. Então é um documento que, se você estiver passeando pelos Estados Unidos e pedirem, e você não tiver, é como se você estivesse ilegal lá. Então você tem que estar andando junto com o passaporte, com o papelzinho que dá do I-92. Bom, tinha a entrada dele, isso surgiu de repente em Nova York, semanas depois, porque o governo já tinha dito, ó, não está constando nada aqui, nenhuma entrada dessa pessoa. Nenhuma entrada dessa pessoa, não esteve aqui em dezembro. De repente, vai que semanas seguintes aparece no sistema de Nova York o I-92 com uma entrada dele, com o nome dele errado, com o passaporte dele que tinha sido roubado há anos atrás, que ele já tinha feito boletim de ocorrência, mas não tinha no sistema a saída dele. Mas como assim não tinha saída dele, sem estar preso no Brasil? Ou seja, ele entrou num portal do tempo e saiu lá na cela onde ele está agora, só se for. Então são coisas tão bizarras que, assim, eu falo assim, pelo amor de Deus, mundo,
Vamos embora aqui ajudar, nos ajudar, porque o sistema aqui é que comanda. Então, ao descobrir isso, eu provoquei o Pentágono, por conta do trabalho que eu faço lá, tá? Através da minha função aqui, eu tenho ido fazer alguns trabalhos com eles lá. Então eu liguei e falei, olha, tá tendo uma coisa suspeita, porque teve uma entrada, tá, do Felipe Martins, um brasileiro, que tá assim, sabe? E apareceu o documento de entrada semanas depois de que ele já começou a responder lá no Brasil, foi preso e tal, e nós estamos achando muito estranho, porque o Alexandre, o ministro Alexandre de Moraes, está usando esse documento como uma justificativa para a prisão dele. O documento é falso e não tem documento de saída. Ou seja, tecnicamente, era para ele então estar indo nos Estados Unidos, né? E aí, como a Segurança Nacional verificou exatamente isso, imediatamente eles verificaram que há falsificação de documento. Então, para eles, que depois do atentado terrorista, isso está deixando o americano assim, mas com uma fúria enorme, porque poderia ser uma brecha para um terrorista entrar nos Estados Unidos. Então eles estão querendo caçar a cabeça de quem quer que fez isso. E foi o nosso brasileirão aqui, Alexandre de Moraes, junto com um funcionário público americano. Gente, a arrogância, a prepotência vai vindo. Aí você vai se sentindo que você está se empoderando, que ninguém consegue te parar, que você está, né, amedrontando todo mundo. Bota quem discutiu com você no aeroporto preso, faz busca e apreensão na casa da pessoa. Vai se excedendo assim no poder, sabe? Vai se lambuzando com o poder. Que aí tem hora que tropeça. Aí quando cair, tá fudido. Porque a esperança aumentou, não é porque o Brasil, a gente conseguiu provar um monte de coisa e o Brasil... Não. Eu tava desanimado porque o Brasil ia chegar no sistema. O sistema ia decidir se ele era culpado ou não. Então não ia dar em nada. E aí quando nós descobrimos lá atrás, ano passado, que a OEA tem uma corte internacional, o Brasil é signatário, não penaliza o Brasil, penaliza a pessoa individualmente. Aí eu fui para lá e escutei isso deles lá de dentro. Não, a gente penaliza a pessoa. Aí eu mostrei o que aconteceu no dia 8, fotos e tal. Aí ele falou, senador, só com esse print aqui, dessa imagem que você gravou, de todo mundo junto, isso daqui configura um crime contra a humanidade gravíssimo. Gravíssimo. Então só com essa foto aqui já é suficiente para prendê-lo. Tem mais o seu caso, que também já é suficiente para prendê-lo. Aí eu cheguei agora sendo com o negócio do Felipe Martins. E agora com a manipulação das eleições. Bom, então como falsificou esse I-92, o relógio agora está contando. E, por alegria nossa, o Trump já está viabilizado para ser o presidente da República. As pessoas já estão fazendo contato com ele, porque ele vai ser agora em dezembro, eleito em novembro, assume em dezembro. Então as pessoas já estão procurando ele para cada um conseguir o teu espaço e tal, porque vai ser ele eleito. Ele sendo eleito, ele disse para o senador Marco Rubio e também para o Flávio Bolsonaro, que o Flávio Bolsonaro tem contato direto com ele, eu não tenho, diz o seguinte, ó, a primeira semana que eu entrar como presidente americano, na primeira semana vai ser prioridade pegar o resultado lá na corte e tomar providências de prendê-lo. Ó, eu não, assim, a gente fica tão desanimado com tanta coisa,
Mas como eu já morei nos Estados Unidos e trabalho lá há 30 anos, me relaciono com eles, eu já vi muitos policiais prendendo juízes, prendendo autoridades, prendendo atores, prendendo reclamar. Então eles não têm isso como tem no Brasil. Não tem, os caras são muito rígidos, extremamente rígidos. Então eu tenho certeza absoluta que Alexandre está fudido. E se essa investigação do Pentágono chegar até o início do governo do Trump, quem vai determinar o que fazer, como fazer, vai ser o Trump. Ó, Pentágono, eu quero que seja feita uma responsabilidade criminal. O que pode acontecer com o ministro? Ele não pode mais entrar nos Estados Unidos, a família dele mora lá, boa parte da família mora lá, ele, se tiver algum bem nos Estados Unidos, vai ser bloqueado, se ele entrar nos Estados Unidos, ele vai ser preso. Então, assim, a vida dele vai virar um inferno. Isso o que os Estados Unidos pode fazer pela questão do I-92, ou I-94, I-92, prender o Felipe. Aí vem isso para falsificação de documento. Aí ele vai responder pela prisão ilegal do Felipe. Então, na Corte Internacional, ele vai responder por crime contra a humanidade, pela tortura que ele está fazendo com o Felipe Martins. Então, se o Felipe Martins tiver equilíbrio, se conseguir ter equilíbrio, alguém fazer chegar para ele, quanto mais ele permanece ali, mais a pica vai aumentando para o Alexandre de Moraes. Você consegue entender? Quanto mais dias o problema persiste e o Alexandre não interrompe, mais o pepino vai aumentando para o Alexandre. Mas o cara é tão orgulhoso, tão prepotente, tão certo de que ninguém vai fazer nada com ele, porque ele nunca morou nos Estados Unidos e nunca esteve junto com a segurança pública americana. Então, ele vai responder, eu até coloquei no site aí 4 tópicos principais que ele vai responder, que é o meu caso, quebra de decoro e tudo, invasão, gabinete. Ele invadiu um outro poder de forma monocrática, foi uma coisa assim, em 200 anos nunca aconteceu. A vantagem é que não achou nada, se fudeu, porque eu dizia para todo mundo que eu sou um cara correto, investigou minha vida 1 ano, tentando achar pelo em ovo, não conseguiu nada, veio aqui na minha casa, no gabinete, para tentar ver se achava alguma coisa, que seja um cartão de vacina falsificado, que seja uma mala de dinheiro de corrupção. Se fudeu, não achou nada, não achou nada. E aí, agora tá cozinhando, tipo assim, então vamos deixar Duval aí responder desse inquérito aí, até para ver o que dá e tal. E a certeza de que isso não vai dar em nada é tão certo que até assim, eu nem me preocupo. Hoje eu saio mostrando para os órgãos internacionais o absurdo que ele fez com o senador da República. Bom, então ele vai responder pela invasão ao gabinete, ele vai responder pelo Felipe Martins, ele vai responder pelo dia 8 e vai responder pela falsificação e interferência nas eleições presidenciais. Sabe o que ele tem? O que ele fazia? Como eu digo, tudo isso estava dentro do pendrive, foi colocado para cada setor esse pendrive, e um está na Europa, guardadinho e tal. Bom, ele, inacreditável. Aí, por conta do Marco Rubio, consegui chegar até uma pessoa que chegou até o Elon Musk. E eu falei para o Elon Musk para verificar para mim, no período antes das eleições presidenciais, do segundo turno, se tinha, que eu lembro que tinha muito disso, o movimento do ministro, tentando dizer que estava combatendo a fake news. Dei mais ou menos para ele a data e pedi para que ele pudesse verificar. O ministro nunca imaginava que o Twitter seria vendido para um cara equilibrado e coerente com o que pensa e contra a censura. Deus vai lá e bota o cara mais assim revoltado contra a censura para comprar o Twitter. E pega o Alexandre dizendo o seguinte: ó, Twitter, eu tenho 90
influenciadores no Brasil de direita, e essa direita radical, direita bolsonarista, eles querem acabar com a democracia no Brasil, se eles forem eleitos. Aí o cara, não, mas isso aí... Aí eu mostrei para vocês aí, vou ver se eu acho aqui. E isso foi quando foi... Ó, nesse trecho aqui, ele diz assim, sem prejuízo do acatamento, ou seja, o Google dizendo que vai acatar, ou seja, cumpriu uma ordem legal, vai responder o Google também. Sempre muito respeitosamente, babação de ovo do cacete, peticionária pede a vênia, tipo assim, pede desculpas para registrar que a ordem judicial direcionada ao Google não vem acompanhada de fundamentação. Tipo assim, qual é o motivo que gerou esse pedido de derrubada da página? Aí ele fala aqui o seguinte, peraí, porque tem um pessoal digitando, aí eu não consigo ver o que está escrito embaixo. Decorrentes da legislação processual. Aí ele fala aqui, ó, contraria os requisitos de fundamentação decorrente da Constituição, da legislação processual e do Marco Civil da Internet. Ou seja, o seu pedido, ministro, está indo contra a Constituição, está indo contra a legislação processual e está indo contra o Marco Civil da Internet. 3 leis que ele passou por cima, ele tratorou. E aí, tem na mensagem ele dizendo, é para cumprir a ordem. E aí eles foram lá e tiraram do ar. O Twitter não. O mal não prevalece, Deus existe e é justo. E eu não tenho dúvida porque ele salvou a minha mãe, você sabe disso. Minha mãe era para estar enterrada hoje. E ela está bem. Não está 100% porque está se recuperando, mas está bem. Vamos dizer assim, 80%, para daqui a algum tempinho já está 100%. Então, ele não esperava o Elon Musk comprar o Twitter e não esperava que eu tivesse um link com um senador dos Estados Unidos que é próximo ao Trump, que é o próximo presidente dos Estados Unidos. Ou seja, o jogo virou. O jogo virou. Então, além dele tomar uma carrateta na questão dos Estados Unidos pela falsificação de documento, ele que dizia que o Bolsonaro que falsificou cartão de visita, ele pediu, ordenou, eu não sei o quê, para falsificar a entrada do Felipe Martins. Como é que eu prendo uma pessoa por um motivo e eu mesmo estou fazendo outro pior ainda? É muita hipocrisia. Ministro, deixa eu falar antes que você dá uma de... Vou lembrar o que está na Constituição, pode ser que você não lembre. Os parlamentares são protegidos por suas palavras, opiniões e votos. A restrição ao uso das redes sociais do senador infringe essa imunidade, afetando sua liberdade de expressão. Então, caso você tire minhas redes sociais do ar de novo, só vai dobrar o seu problema perante a Corte Internacional. Então, violação do direito de comunicação, violação do sigilo da fonte, violação da aplicação de métodos cautelares, violação do foro privilegiado e violação dos princípios do processo penal. Então, é muita violação que você fez contra mim, fora esses outros todos que eu estou te falando. Então, gente, o cenário para ele tá terrível. Não tá bom. E além do mais, ele não pode nem sair na rua. Então, além de estar preso em casa, aí agora, essa semana, ele não autoriza aquela senhora a sair do presídio. Ela tem 67 anos de idade.
Se ela cumprir 17, para ela vai ser pena de morte. Até por questões emocionais. A senhora vai ficar no velhinho e vai morrer ali dentro. Sendo que o máximo que se fica na cadeia é 70 anos. E aí? É para tortura psicológica. E isso a corte, o tribunal criminal, coloca isso como um grave afronto, desrespeito aos direitos humanos. Tortura psicológica é um grave afronto. Então é muita coisa comprovando. O Wall Street Journal botou na página lá dizendo dessa falsificação do I-92. Então isso já se espalhou. O governo americano, fora o Biden, que ainda vai tentar segurar e tal, as coisas só vão começar a acontecer e dar resultado a partir de novembro. Novembro tem as eleições, ele ganha e acho que toma posse em dezembro. Aí, gente, aí vai entrar no ano antes das eleições o André Mendonça para presidir o STF, que vai dar de volta os direitos do presidente Bolsonaro ser elegível. Então, o que estão fazendo com o Bolsonaro agora é uma pressão psicológica e uma tentativa de minar sua reputação, só que não funciona, porque todo mundo já viu que o cara é honesto, pô. Alguma dúvida disso, gente? Ah, pode ter falado mais, pode ter falado de menos, poderia não sei o quê, podia ter feito isso, aqui. Podia. Agora, eu garanto para vocês que o Bolsonaro que voltar a ser presidente não será o mesmo que esteve aqui como presidente, porque ele está vindo reciclado. Porque eu escutei dele as coisas que ele aprendeu como presidente, coisas que ele não devia falar, coisas que ele devia fazer. Então ele mesmo se autoavaliou, se autoquestionou. Então eu falei, caramba, se ele vier presidente, esse cara vai vir mais ainda, com mais opcionais, vamos dizer assim. Então, ele que não teve tempo de governar, porque 2 anos ficou todo mundo dentro de casa. Então, gente, eu acho que era isso que eu precisava passar para vocês, questão da joia. É assim, indiciado, é porque bota lá só para poder... Igual o relatório da CPMI, a relatora botou o nome do Bolsonaro, suspeito Bolsonaro. Aí eu falei, cadê? Qual foi a fonte que você pegou para colocar ele como suspeito? Porque é óbvio. Se os bolsonaristas que invadiram, de alguma forma ele falou, sim, mas você tem prova disso? Não. Mas botou porque politicamente desgasta. Achou que os órgãos internacionais iam querer ficar assim, vocês ouviram ela entregando, e o presidente da CPMI nem foi em lugar nenhum para entregar isso? Então é um movimento político de descarada para quebrar a imagem do outro. Então, quando fizeram isso de busca e apreensão, ele achou que ia queimar a minha imagem, queria encontrar alguma coisa, nem que fosse uma munição a mais e tal, para depois dizer que eu estava lá com munições a mais, com armas ilegais, ou dinheiro, não sei o que lá mais e tal. Nada. Absolutamente nada. Foi vergonhoso. Não para mim. Foi vergonhoso. Então, gente, só eu mandei lá para a OEA, porque eu fiz um link bom lá dentro. Eu mandei isso daqui. Aí ele falou assim, ô senador, você está com muito material, porque também só isso daqui já tá claro que o Google compactuou com uma ordem ilegal. O Google, o Instagram, Facebook, TikTok. Acho que o único que não aceitou foi o Twitter, foi o X. E aí, quando ele manda pra gente os documentos, que você vai lendo as ordens que o ministro dava para os funcionários, não, você não acreditava, era coisa de ditadura mesmo, ameaçando o americano a cumprir uma ordem legal, descumprindo a Constituição dos Estados Unidos e descumprindo a Constituição brasileira.
ele botou o americano na bunda do americano, porque dependendo do estado que o americano vive, ou ele fez isso, se aquele estado tiver prisão perpétua e pena de morte, foi uma ação contra os Estados Unidos. Então, é pena de prisão perpétua, podendo, que eu acho difícil, mas podendo chegar à pena de morte. Olha aonde o ministro botou a pica. Então, meus amigos, já saiu da nossa esfera aqui dentro, onde o sistema controlava, e o negócio explodiu. Aí agora não tem como segurar. E aí eu falo como um cara que viveu nos Estados Unidos durante muitos anos, trabalha muitos anos, principalmente com o grupo da área de segurança pública, a área de presídio, e lá não tem moleza. E ele mexeu com a segurança nacional. Puta, se ele tivesse mexido com o departamento de polícia municipal, já seria problema. Ele mexeu com a segurança nacional, porque o cara vai dizer que fez aquilo, a ordem do ministro que penalizava ele, falou: se você não fizer isso, eu vou fechar a empresa aqui no Brasil. E eu recebi alguns integrantes do Google no meu gabinete, na época preocupados com essa possibilidade de fechar as portas aqui. Então, gente, ele chantageou, ele tentou falar assim: ó, se você não fizer o que eu quero, eu vou fechar o Google ou Facebook e tal do Brasil, vou mandar sair do Brasil. Aí os caras ficavam, pô, vou ter que fazer. Só que ninguém sabia que no Tribunal Criminal Internacional isso cai como bomba. Porque em Nuremberg, os nazistas, quando estavam sendo julgados, todos falavam assim: não, peraí. Eu só fiz porque foi o meu comandante que ordenou, senão eu não ia fazer. Porque eu sabia que aquilo ali é desumano. Mas em Nuremberg, eles falaram: não queremos saber, você fez sabendo que ainda era ilegal. Então, você não deveria fazer. Ah, mas se eu não fizesse, eu ia ser morto pelo meu superior. Que fosse. Mas que não cumprisse uma ordem legal. Então, esse Tribunal Criminal Internacional, ele é muito rígido, principalmente questões de direitos humanos, e ele é, na verdade, vou dizer assim, até que é uma corte especializada na questão de direitos humanos, e quem mantém a OEA é os americanos, ou seja, Trump vai falar: ó, eu quero veredito logo. Se já não foi dado, vai ser dado de imediato, porque os documentos eles já estão tendo lá desde o ano passado, estão contratando advogados novos, e dizendo no site da OEA que estão contratando advogados novos por conta da demanda que já chegou e está para chegar. Se nós conseguirmos, aí vamos lá, se nós conseguirmos provar, aí vai ser o governo americano, que a empresa americana X, porque o documento eu já vi, existe, mas que a empresa americana X foi chantageada, não foi feito por iniciativa própria, que tem prova que o ministro que ficou exigindo que tu fizesse isso. Se a gente conseguir provar isso até dezembro, essa eleição cai. A chapa toda cai. Cai Lula, cai Alckmin, cai a caralhada toda. Aí tem novas eleições. Se for no próximo ano, aí só sai o presidente e assume o vice. No máximo, também sai o vice e assume o presidente do Congresso, o que for. Então, o tempo fechou para a esquerda. PT, vocês são de uma incompetência, mas a nível estratosférico. Olha, vivi para ver dois governos tão diferentes um do outro.
Ninguém lá agora pensa em vocês, brasileiros. Ninguém, estão cagando para vocês. O que eu recebo de mensagem de pessoas chorando: senador, pelo amor de Deus, não desista, não recua, a gente só tem você, precisamos de você e tal. Mas tem mais parlamentares lá ajudando. Mas eu estava no passado sozinho, tomando porrada sozinho, derrubando um sistema que, quando iniciou e chegou nas TVs o vídeo do G. Dias, o governo ali começou a rodar para a ladeira abaixo. Começou a gastar dinheiro que não tinha para poder comprar parlamentares, começou não sei o quê, começou a tentar estruturar a CPMI para blindar, quer dizer, mostrando que ele era culpado mesmo. E ali o governo foi devagarzinho. O presidente pegando o avião dele e saindo fora, para não ficar aqui dando entrevista de pepino. Chegava aqui só fala merda, só chega aqui e fala merda. É impressionante. Então, quando a gente tem uma comparação, caraca, esse presidente que a gente achava que era bom, é uma bosta comparado com o que estava antes, que a gente reclamava dele. Antes tivesse o Bolsonaro do que o Lula. Eu estou escutando isso de gente da esquerda, não do PT. Porque o do PT tem o Lula como um santo. Cara, é muita viagem, bicho. É muita maconha liberada pelo STF aí para poder falar isso. Então, a esperança voltou. Graças a Deus. Foram 1 ano e meio que, meu Deus do céu, bicho. Eu não achava... Eu falo, Deus, pelo amor de Deus, o mal não pode prevalecer. Pelo amor de Deus, ajuda. Que vem mais gente ajudando. Aí as coisas foram se descortinando. Mais gente chegando para ajudar. Outras frentes, porque quando você tem outras frentes, o cara tá preocupado comigo, de repente tá tomando uma porrada nas costas. Aí vira para as costas para ver quem tá dando a porrada, eu vou lá e dou outra porrada. Então, quanto mais gente avançar, melhor. Eu não quero protagonismo porra nenhuma, eu quero resolver a questão da injustiça. Para mim, o que me tira o equilíbrio emocional, gente, é ver injustiça. E como eu tive naquele galpão, eu falei, eu vou até o fim da minha vida fazer justiça. E como eu prometi para mim mesmo, não prometi para vocês, foi para mim, eu comigo mesmo e Deus. Então isso é uma missão minha, uma promessa minha com ele, não é com nenhum de vocês. Então, tá fazendo isso porque tá querendo, não sei o que. Eu tô querendo porra nenhuma, não tô querendo protagonismo, não tô querendo para reeleição, não tô querendo. Eu tô querendo para poder deitar na cama e falar, Deus, tô conseguindo. Obrigado, me ajuda. Mas nós estamos conseguindo fazer justiça. Porque foi cruel aquilo ali. Foi cruel. Mas eles mereciam, não mereciam. Mas é porque eles chegaram quebrando. Não, o pessoal que foi preso lá no Congresso não foi o pessoal que estava quebrando. Foi o pessoal que estava fugindo dos tiros do helicóptero. Então eu tenho vídeo pra cacete. Eu estudei vídeo, voltei vídeo, estudei, voltei, e vi tal. Então assim, não tem o que se discutir. Mas o sistema trabalhou para soltar Lula e Lula ser eleito. Então as redes sociais compactuaram com isso, menos o Twitter. Então todo mundo de direita, influenciadores, ou tinha conta derrubada, ou tinha pouca entrega. E os influenciadores da esquerda foram impulsionados. Tá documentado isso. Não é ouvir dizer ou eu acho que. Não. Tá documentado isso. E eu tive acesso e vi. Então, gente, não tem condições também, assim, a gente colocar vídeo com o que tem lá no pendrive, ou os documentos que a gente não pode mostrar às vezes porque é sigilo, ou porque o inimigo vai saber que documento que eu tenho e vai tentar construir uma narrativa qualquer, que aquilo ali, não sei o que, não vai, enfim. Então, tem coisa, eu peço desculpas, posso tomar porrada, posso ser massacrado na rede social, mas eu prefiro segurar isso, guardar e entregar no momento certo. Tudo tem o seu momento certo. E nada acontece de forma na velocidade que a gente gostaria que fosse. Você não bota a semente na terra, não é amanhã que você já vai ver
uma goiabeira já com goiaba florescendo. Então, né? Então, assim, falar em calma diante do cenário de pessoas que estão sendo lá torturadas psicologicamente nos presídios, é até constrangedor falar isso. Mas eu prefiro ir no momento certo e dar aquele tiro certeiro do que ficar atirando para tudo quanto é lado e todo mundo fugir e não resolver nada. Entendeu? Agora, é desumano. Gente, esse ministro é desumano. Tanto é que as minhas postagens eu tenho botado uma figura de uma pessoa má. Não sei se já perceberam isso. Ele tem um ódio dentro dele que é inacreditável. Inacreditável. Então, gente, boas notícias. Vamos ter, pode ser na frente, más notícias, depois boas notícias. Mas o que é importante é que eu disse para vocês que eu não ia recuar. Eu tenho ameaças aí, porque até as minhas redes sociais foram liberadas com condições. Que se eu estivesse falando fake news, ia tirar minha rede social do ar de novo. Eu espero que tire. Porque vai me dar mais munições para a Corte Internacional. Então, hoje eu espero que tire. Se tirar, mais munição eu vou ter. Porque como antes eu não sabia o que poderia ser, eu tinha um receio, ficava preocupado e tal. Mas quando eu sentei lá e ouvi o que eu ouvi, e quando eu mostrei o cara disse o que disse, e no dia seguinte postou nas redes sociais que a OEA estava contratando novos advogados, eu não tive dúvida. Porque ele poderia até falar algo para me agradar, mas ele não ia postar no dia seguinte contratação de novos advogados, por conta de uma demanda de denúncias que vão chegar do Brasil. Ele não ia fazer isso. Não é louco? Né? O Brasil sendo signatário, graças a Deus, a Corte Internacional tem o poder de prender o ministro Alexandre de Moraes, prender os policiais, os delegados e tal, a assessoria do Alexandre, a secretária do Alexandre, quem digitou, quem fazia isso, quem investigou, vai todo mundo responder na Corte Internacional Americana. Internacional. Agora, ameaça de morte. Eu estou sofrendo muita. Não estou podendo rodar. Aí eu peço desculpas a todo mundo aí do meu estado, que eu não estou podendo andar normalmente. Porque está vindo com muita frequência essas ameaças. Eu não estou podendo viajar e dizer quando eu vou, eu tenho que aparecer, porque se eu disser que eu vou estar lá dia tal, pode ser que eu já avisa para quem quer fazer algo contra mim, que eu vou estar no local, então eu não posso avisar. E o Estado é a mesma coisa, eu ia rodar agora o Espírito Santo para falar com os prefeitos e tudo o trabalho que nós fizemos, porque desde quando eu comecei o mandato eu não tive tempo ainda de rodar o Estado. Agora, recurso, tudo isso está indo direto. Mas eu fazer uma visita, assim, para ver se está tudo correto e tal, eu não tive tempo. E agora, de novo, eu vou ter que esperar. Mas aí, fazendo justiça, gente, puxa vida, para mim eu encerro o meu mandato feliz, com missão cumprida, que a justiça foi feita, que o sistema se abalou, que eu consegui quebrar os pilares desse governo no ano passado. Graças a Deus. Eu dizia para vocês, junho, julho de 2024, o Brasil vai estar quebrado, tá? O que vocês estão vendo agora aí? O Brasil quebrado. Então, eu já sabia que momento que isso ia começar a acontecer, e aconteceu. Eu sabia que quem era culpado, eu falava com vocês, e isso foi mostrado. Só que como o sistema está no poder, então não dá para fazer nada contra ele mesmo, né? Agora, entrando Trump, depois Bolsonaro, a esquerda não sai tão... A direita não sai tão cedo. Não sai tão cedo. A previsão é que no mundo inteiro vai ficar no mínimo de 10 a 20 anos a direita, que eles vão entender
a gestão de uma direita, a sobra de recursos para poder investir em projeto social. Então não é uma coisa que aumenta imposto, é ao contrário, vai ser redução de impostos, geração de emprego, vocês vão ganhar mais, vão pagar menos impostos, vão ter qualidade de vida, vão ter investimento. Vocês não fazem ideia a diferença. Eu estou aqui no governo anterior e eu nunca fui político, então é mais fácil avaliar, e estou nesse governo. É inacreditável. O nome da minha filha é inacreditável. Parece que eu estou indo na mesma concessionária. Só que antes eu estava vendo uma Ferrari, agora eu estou vendo um Fiat 147 todo fodido para vender. Na mesma concessionária. Eu entro e falei, caraca, que coisa diferente isso aqui, cara. Reforma tributária com o governo que está devendo até o toba, e ainda nem os bancos internacionais não estão querendo emprestar dinheiro para o Brasil. Então, como está transitando lá ainda na Câmara dos Deputados, vai para o Senado ainda, acredito eu, né? Acho que sim, não sei, vou verificar isso. É muito provável que depois, no Senado, isso vai ficar segurando até a queda do Lula e do imperador. Do imperador vai ser mais rápido que do Lula. Então, assim, eu vou avisando a vocês o que está acontecendo, como é que está indo, se está indo do jeito que eu estava falando, o que que mudou, o que que intercedeu e tal. Mas a boa notícia é que houve 2 irregularidades nos Estados Unidos. Uma, a interferência numa empresa americana para cometer um ato ilícito contra a Constituição americana. E a manipulação das eleições. Para quem dizia que a direita é que queria acabar com a democracia. Nós hoje não vivemos mais em democracia. Eu tenho ido para alguns países para falar sobre isso. Acabou a democracia. Só não foi oficializada ainda. Mas não existe democracia no Brasil. Desde o ano passado. E foi um golpe, sim, de mestre. E o mundo todo que é democrático está com medo disso acontecer nos países deles também. Porque foi uma coisa que a situação, as redes sociais e tal, tudo facilitou para que isso acontecesse. Então, até pouco tempo, todo mundo tinha medo de falar qualquer coisa com o Alexandre de Moraes. Falei, porra, medo, bicho, medo do cacete, a lei tá comigo. Se na Constituição tá falando que eu tô correto, pode ser até que seja preso. Difícil um senador ser preso, mas pode ser. Mas um dia, a história vai contar que o imperador... Então ele vai ficar assim, primeiro que no mundo espiritual ele está ferrado, sem possibilidade de entrar no portal. E daqui ele vai ser sempre lembrado como um carrasco, como um cara do mal, que prendeu pessoas de forma, sabe, de vingança, não foi tecnicamente, não foi vingança. Manter uma senhora idosa, ele não pensa que a avó dele poderia ser a avó dele, não. E aí fica liberando esses traficantes, esses assassinos aí que notoriamente todo mundo sabe que os caras de fato são assassinos, bandidos e tal. Aí libera essas porra. Vergonha de vocês que eu tenho vergonha de vocês. Vocês envergonham o Brasil. Tirando 3, 4 lá de dentro, até 5. Tem uns 5 lá dentro que estão sendo massacrados também pelos outros. Mas tem uns 5 lá que quando os outros forem calados, esses 5 vão voltar a poder aparecer. Porque nem eles também, até eles estão sofrendo com o sistema. Entendeu? Então a gente fica assim, porra, mas fulano tá ali, por que não faz alguma coisa? Porque não tem como fazer. Não dá para fazer. Ah, mas na lei diz que... Esquece que Brasília não segue lei. A minha esperança surgiu depois que os americanos disseram, opa, tem a OEA, tem a falsificação do I-92 e tem
a manipulação das eleições, usando uma empresa americana. Se não fosse uma empresa americana, eles não estavam nem aí. Mas a empresa é americana. Toma! A justiça tarda, mas não falha, gente. E eu tô até assim, achando que tá rápido demais. Como diz na SWAT, se prepare para o pior, mas espere o melhor. Eu tô me preparando com um cenário negativo. Vai demorar aí mais um ano, talvez ano que vem e tal, mas a justiça, não tenho dúvida que vai chegar. Por conta de 30 anos de convivência com os americanos. Lá não tem nada a ver com o Brasil. São totalmente diferentes. Já tive em viatura lá que eu acompanhei a prisão de um juiz, porque estava bêbado. E lá o juiz é eleito, então ele perdeu a reeleição e voltou a ser advogado. Então lá o troço não é assim como vocês pensam, não. E mexeu na segurança nacional. Puta que o pariu, ele mexeu no pior lugar que ele poderia mexer. Ele mexeu no lugar mais sensível do governo dos Estados Unidos, que é a questão da defesa nacional. Quando eu estive no Pentágono, tem fotos aí só do lado de fora, lógico. Mas as paredes, depois que o avião tentou atingir o Pentágono, as paredes foram super reforçadas. Todas as paredes internas são como se fossem aquelas paredes de banco, de cofre de banco. Para você abrir uma porta para uma salinha qualquer de reunião, tem que ser 2 pessoas empurrando a porta de tão pesada que ela é, blindadaça. Uma coisa assim, se for uma bomba nuclear, eles não vão sentir nem cheiro ali dentro. Vão continuar trabalhando e não vão sentir nada. Então assim, bicho, a questão de defesa nacional americana, vocês não fazem ideia, porque eles vão em vários países, comprando guerra de todo mundo, não sei o que, seja lá quais são os interesses. Então eles são assim, o alvo do mundo, do crime, dos terroristas. Eles são alvo de tudo quanto é coisa que vocês podem imaginar. E aí, essa falsificação abriu uma brecha que está deixando eles desesperados. Se conseguiram fazer isso, pode ser que um terrorista já tenha feito. Então, amigo, vai ter muito pano para manga aí. Nós vamos ver muita coisa começar a aparecer. E aí vai ser lá. E com a força da OEA, que está lá também, graças a Deus, lá em Washington. A OEA fica em Washington. O Trump pode ir lá pessoalmente para poder... Mas é claro que aí o imperador vai ter direito de defesa, mas vai defender o indefensável. O que ele vai dizer? Ah, não foi eu que ordenei estar nesse galpão, não. Ah, quem que foi? Ah, foi o chefe da academia de polícia. Eu conversei com ele na época. Eu sei que não foi ele, que ele estava em casa, ligaram para ele. Abre os portões lá da academia, que nós estamos chegando com 50 ônibus lá. Ele, mas para quê? Não vai para lá e abre. Quando ele foi ver o pessoal descendo, aí quando o pessoal já estava no galpão, que ele ficou sabendo o que era. Cara, e como as pessoas conseguem deitar e dormir, bicho? E acreditar que a totalidade são de pessoas que entraram para quebrar, para tentar tomar o poder. Aí quando teve na hora da Bolívia, eu falei, gente, não existe isso. Nós tomamos um golpe de Estado aqui do STF sem ninguém sentir. E esse estardalhaço de Bolívia, esse tipo de golpe de Estado não vai existir mais. Isso não vai dar em nada. Isso é só barulho. É só aqueles parlamentares que ficam lá no plenário gritando e tal, não sei o que, e vocês batendo palma. Não dá em nada. Não produz nada, não desenvolve nada. Não dá nenhum resultado. Parem de bater palma em quem fica querendo lacrar nas redes sociais. Porque está ganhando likes e não está ganhando, não está conseguindo ter nada para mandar para o estado dele. Porque como ele bate nos colegas, na hora que ele vai pedir recurso extra, ou porque tem uma verba lá disponível, então ele tem que ter assinatura, tem que botar para votação, aí não consegue assinatura, não consegue o número suficiente para votação, porque é um cara que está sempre arrumando confusão com todo mundo aqui. Então, gente, esse tipo de atitude, ele é bom para as redes sociais, para o cara monetizar nas redes sociais, ele ter mais seguidores, para ele também
galgar para outras funções dentro da política, mas como produtor, produzindo para o Estado, ajudando o brasileiro, em nada. Nada. Eu digo para vocês, não produzem nada. Bom, gente, é isso aí. Então, essa questão do Bolsonaro aí tá sendo indiciado, vai ainda para a PGR. Não ligue para isso. Isso é uma tentativa do governo atual, do ministro, de tentar queimar o filme dele. Mesmo que tivesse indiciado, porque está escrito na possibilidade de haver algum indício do Bolsonaro, ele tinha prerrogativa até para trazer as joias, se ele quisesse. Entendeu? De forma legal, normal. Então aí, e eles trouxeram de forma legal, tanto é que desceram no aeroporto, foram para a imigração, foi para a Receita Federal. Eles não botaram isso dentro de um mármore, ou dentro de uma caixa não sei de quê, ou dentro de uma televisão, para chegar no Brasil e tal. Não. Tava na caixinha, na mochila do cara. Tamanha inocência. Então tá bom, gente. Valeu. Ah, e essa joia não está com o Bolsonaro, tá? Tá com a União. Tá com a União, já entregou isso há muito tempo. Olha, gente, a justiça tarda, mas não falha. Mas a verdade é que a direita conseguiu mostrar sua competência, sua qualidade, tirando os radicais. Os radicais só atrapalham, seja de direita ou de esquerda. De direita atrapalha mais ainda, porque a gente tem que tirar essa imagem de radicalidade, para a gente poder ter uma imagem de equilíbrio, de gestão, de justiça. É isso, a nossa imagem tem que estar vinculada a isso. Não é discurso de ódio, apontar dedo e tal. Eu tive que, infelizmente, dar um limite para uma pessoa, para um parlamentar que estava extrapolando, e eu tive que dar um chega. Chega. Ao ponto de ele fazer uma denúncia na Polícia Federal com medo de mim. Olha só, hein? Fazendo uma denúncia na Polícia Federal dizendo que ele tem medo de mim, porque eu ameacei ele. Puta que pariu. É arrego demais, né? Nossa. Ai, ai. Essa coca é fanta. Gente, valeu. Fui. Vamos lá, quando der eu volto aqui de novo para falar com vocês, dar novidades. E os bastidores, sejam bons ou ruins, mas sempre darei aqui os bastidores para vocês. Tá bom? Um abraço. Fui.